Faz 50 anos que Bruce Lee escreveu o seu Definitive Aim, ou seja, o seu objetivo principal definido. É uma espécie de carta que escrevemos para o mundo onde definimos o nosso objetivo principal. A primeira vez que ouvi falar sobre tal recurso foi através da obra de Napoleon Hill, que para muitos é o pai da autoajuda. Não é impossível que Bruce Lee, na sua busca pessoal, acessou conhecimentos da cultura que estava inserido. Lá ele escreve que, em troca de ser o superstar oriental mais bem pago dos Estados Unidos, ele ofertaria as mais emocionantes atuações e a melhor qualidade na condição de ator. É isso que veremos nessa cena do filme The Way of Dragon, no Brasil, O Voo do Dragão, onde Tan Lun, interpretado por Bruce Lee, enfrenta Colt, papel de Chuck Norris, onde no Coliseu de Roma. Bem-vindo a mais um encontro na vida Kung Fu. Escolhi essa cena que envolve dois grandes ícones das artes marciais, Bruce Lee e Chuck Norris. Chuck, na época, já era várias vezes campeão mundial de karatê dos torneios de Long Beach e, com isso, era um renomado artista marcial convidado por Bruce Lee para participar desse filme que ele é o diretor, é o roteirista, o ator principal e coreógrafo das lutas. Então foi muito interessante ver o respeito entre os dois artistas marciais. E aqui eu quero mostrar um pouco dessa linguagem que eles utilizam, principalmente Bruce Lee, com a ajuda do mestre Fábio Campi da Conexão Marcial. Fábio, obrigado mais uma vez por estar aqui, para que a gente possa mostrar para você no canal Kung Fu Life. Então veja o seguinte, quando nós começamos, aqui há um chute que parece um chute despretensioso. É aquilo que nós chamamos de pilger. Ou seja, aquele chute que poderia ser frontal ou poderia ser lateral, como o Bruce Lee costumava utilizar. O intuito é o mesmo, é conseguir mensurar a qualidade de movimentação do adversário. Obviamente que Chuck, ele tem uma boa qualidade, mas quando ele volta para o centro, há um pequeno excesso. O excesso é para frente. Por isso que Lee utiliza o lap e depois o pak para depois fazer o golpeamento. Não seria necessário. Isso mostra o respeito que Bruce Lee tinha por Chuck Norris, independente dos personagens. Por que é interessante isso? Porque ele poderia diretamente já entrar aqui. Ele preferiu utilizar um movimento de lap e depois de pak para fazer o movimento. Observe que na sequência, Chuck intercepta um movimento somente depois de ser golpeado por Lee. Normalmente aconteceria um pouco diferente. Por quê? Porque quando estou aqui e fiz um movimento, perfeitamente poderia ser defendido. E nesse excesso, então, aí sim se utilizaria o soco reverso. Normalmente, tampouco o soco reverso poderia ser utilizado, porque quando nós estamos aqui e houve esse excesso de zelo, veja como essa mão já está direta para ser golpeada. Aí sim eu posso entrar com outro movimento. Ou se no caso eu golpeei com essa e ele fechar com a outra mão, então aí sim eu poderia utilizar o soco reverso. Então observe que todas essas opções que foram elegidas aqui foi em função de um respeito que havia entre os dois adversários. Então, mais uma vez, olha lá, um movimento duplo, que houve o golpeamento e depois o soco reverso. Observe que aqui há uma outra situação bem interessante. Por quê? Porque esse soco reverso poderia ser normalmente interceptado, ou então aqui seguiria a sequência, ou se o soco não fosse interceptado, como no caso,
é interessante observar como que Lee procurou trabalhar o seu adversário, ou seja, Tan Long, interpretado por Bruce Lee, procurou trabalhar o seu adversário para depois fazer o golpeamento. Ele não fez o golpeamento direto, ele procurou usar o desequilíbrio para potencializar o impacto do seu golpe. Então, por isso que é muito interessante, quando nós estamos aqui, observar que poderia perfeitamente haver essa defesa. Tá? E nesse caso, como é que nós faríamos? A mesma coisa. Olha lá, poderia vir para cá e, mais uma vez, ter o golpeamento. Tá? No caso aqui, olha só o que aconteceu. Quando houve essa possibilidade de golpeamento, quer seja nesse sentido ou nesse sentido, o que aconteceu? O coach, interpretado por Chuck Norris, fez um movimento muito, olha lá, um movimento bem vigoroso. Agora, o que me surpreendeu foi a capacidade de Tan Long manter o centro. Observe que a mão está aqui e observe como que esse polegar ele está devidamente posicionado. Por quê? Porque quando ele faz a forçação de movimento, a mão continua na linha central. Normalmente, quando a pessoa segura de maneira equivocada, o que acontece? Olha lá, acontece isso. A mão, ela é induzida pela mão do adversário. A sua mão é induzida pela mão do adversário. Aqui se mostrou uma habilidade muito interessante. Por quê? Porque ele manteve o centro e com isso ele pôde, quer seja utilizando aqui, que foi o caso, mas poderia ser usado também um antebraço, fazer o Jiatsao. Ele mais uma vez aqui reforçou o movimento, ele poderia fazer o Jiatsao direto, mas ele reforçou o movimento, mostrando mais uma vez respeito ao adversário, para depois sim fazer o golpeamento. 1, 2, 3 e depois a palma. Sobre essa sequência final, eu já expliquei no nosso vídeo anterior. Tá? Quem quiser, é só clicar aqui para poder ver esse vídeo. O que é interessante quando nós estamos observando essas sequências é as peculiaridades da relação entre um artista marcial e outro, quando nós estamos falando de uma linguagem que está sendo vivenciada dentro da experiência marcial. Como pudemos ver, Sipak Bruce Lee realmente apresentou uma performance memorável, não apenas por sua habilidade como artista marcial, mas que uma mera sequência de socos e chutes. Cada movimento tem sua razão de ser e desempenha um papel estratégico de grande importância. Semana que vem, analisaremos mais um detalhe deste combate épico do filme O Voo do Dragão. Você não perde por esperar. Eu sou Léo Imamura e esse é o quadro especial Bruce Lee na Vida Kung Fu. Até a próxima!